Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Voltamos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Eu estava de férias e já estava com saudades de gravar. E hoje nós vamos falar sobre provai se os Espíritos são de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição 10. Mostrar aqui para você a imagem da lição. São duas mãos soltando uma pomba. Podemos dizer que esta imagem representa a liberdade. O quanto você é livre? O quanto você consegue julgar se o Espírito é de Deus ou não? A palavra do Senhor diz que nós devemos julgar a profecia. E hoje a lição vai falar sobre esse tema. Provai se os Espíritos são de Deus. Como cristãos, nós precisamos o tempo todo estarmos alertas à voz de Deus e à voz dos falsos profetas. Porque a Bíblia nos adverte que nos últimos dias haveriam muitos falsos profetas. Desde o tempo de Jesus já existiam os falsos profetas. Na verdade, desde o tempo de Neemias já existiam os falsos profetas. Por isso precisamos conhecer a palavra de Deus. Por isso precisamos de um avivamento, nos voltarmos para o conhecimento da palavra de Deus. E não somente conhecermos, mas a praticarmos. Porque esta é a vontade de Deus para nós. Porque quando nós conhecemos a palavra de Deus e a praticamos, nós adquirimos a vida abundante que Jesus tem para nós. Na nossa lição, o texto áureo diz assim, está em 1 João 4:1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. Somente através do conhecimento da palavra de Deus e através dos dons espirituais, nós podemos conhecer os falsos espíritos, os falsos profetas, as falsas profecias. E nós podemos ver na Bíblia, 1 Coríntios 12, onde o apóstolo Paulo fala sobre os dons espirituais. Vamos ver o que 1 Coríntios 12 nos fala sobre os dons espirituais? Porque a palavra está nos advertindo que somente através do conhecimento dos dons espirituais e da palavra de Deus, nós podemos discernir quem são os falsos profetas. E nos dias em que nós estamos vivendo, mais do que nunca, precisamos estarmos alertas aos falsos profetas. Precisamos estarmos alerta à voz do bom pastor, à voz do nosso Deus. Então, 1 Coríntios 12 diz assim, acerca da diversidade de dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eram guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que ele não quer que nós sejamos ignorantes, que nós não tenhamos falta de conhecimento sobre os dons espirituais. E a primeira dica que ele nos dá aqui, para sabermos se o Espírito é de Deus ou não, é que o falso profeta, em nenhum momento, ele vai falar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Então, uma das evidências de um falso profeta é ele negar a deidade de Jesus.
é ele negar a humanidade de Jesus, que Jesus esteve aqui entre nós e viveu como homem. Eu gravei um vídeo, um dos últimos que eu gravei, eu falei sobre Jesus não ser humano. Hoje, Jesus ele não é humano, mas ele viveu entre nós durante 33 anos e ele experimentou de toda a humanidade. Jesus ele era 100% homem e 100% Deus. Mas hoje, Jesus ele está ao lado do Pai, como no princípio. Jesus ele é a sabedoria de Deus. Ele é o conhecimento de Deus, ele é a palavra de Deus. Então, se você quer ter Jesus como seu Senhor, busque o conhecimento da palavra de Deus, busque a revelação da palavra de Deus para o seu coração. E terás Jesus como seu Senhor. E terás a vida abundante prometida para nós em João 10:10. O versículo 4 diz assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, aqui em 1 Coríntios 12, nós podemos ver os dons do Espírito, a manifestação dos dons do Espírito. Deus, como Senhor da igreja, ele reparte os dons conforme ele quer, conforme a peculiaridade de cada membro. Porque a palavra do Senhor diz que nós somos o corpo, cuja cabeça é Cristo. Então, a cabeça que é Cristo, ela tem vários membros e cada membro tem uma função no corpo. A mão não tem a função do pé, o pé não tem a função da barriga, a barriga não tem a função da boca, porque senão viraria uma bagunça, não é verdade? Mas Deus prima pela ordem e pela decência. E com Deus ter criado os dons espirituais é para que haja edificação, é para que haja ordem no seu corpo, na sua igreja. Por isso, como igreja, devemos buscar qual é o nosso dom. Qual é o seu dom? Nós podemos pegar aqui o dom como propósito. Quando nós descobrimos qual é o nosso propósito de vida, a nossa vida, ela toma sentido. Ela começa a ser norteada por esse propósito. E é para isso que Deus nos criou. Deus ele não nos criou para sobrevivermos neste mundo, mas Deus ele nos criou para vivermos uma vida plena, uma vida de abundância, porque ele é o nosso Deus. E o nosso Deus, ele é dono de todas as coisas. E o Senhor, ele quer que nós começamos a reinar nesta vida, para no futuro continuarmos reinando com ele. Porque o nosso Deus, ele é Senhor. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E a Bíblia diz que nós fomos chamados estando ainda escravos. Mas quando Jesus nos chamou, nós tendo a oportunidade de nos livrarmos, nós devemos pegar esta oportunidade. E muitas das vezes, o que nós temos percebido é que as pessoas confessam Jesus como seu Senhor, mas não usam da oportunidade de serem livres, de viver em liberdade, porque para a liberdade Cristo nos chamou.
Então, agora que conhecemos quais são os dons do Espírito Santo, eu quero que você pense, que você questione, que você pergunte para Deus qual é o seu dom espiritual. E comente, comente aqui nos comentários qual é o seu dom espiritual. Me ajude a divulgar esse canal. Como? Curtindo, compartilhando, comentando. Porque quando nós interagimos aqui no YouTube, o YouTube compartilha esse conteúdo com mais pessoas. Então eu te peço, se inscreva no canal. Vamos juntos propagar a mensagem de amor, de esperança, uma mensagem de vida abundante. Porque o mundo clama por uma vida abundante. E Deus tem essa vida abundante para todos nós. Deus, ele não faz acepção de pessoas, mas por falta de conhecimento nós perecemos. A Bíblia nos afirma assim. O meu dom é o dom de ensinar. E a palavra do Senhor diz que é aquele que tem o dom de ensinar, que deve buscar com zelo. Eu preciso todos os dias me despertar para o conhecimento. Eu preciso buscar o conhecimento para compartilhar esse dom maravilhoso que Deus me deu. O dom de ensinar a sua palavra. A leitura bíblica em classe se encontra em Neemias 6, do 10 ao 14, em 1 Tessalonicenses 5, do 20 ao 21 e 1 Coríntios 14, 29. Nós podemos ver em Neemias 6, quando Neemias recebe uma profecia. E a profecia de Neemias era que era para ele ir para o templo, porque à noite eles iriam procurar a vida dele e iria matá-lo. E Jeremias questionou essa profecia e ele disse, o versículo 11 diz assim, porém eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. Para nós julgarmos a profecia, em primeiro lugar precisamos saber quem somos. Jeremias sabia quem ele era. Neemias sabia quem ele era. Ele disse, um homem como eu fugiria? Precisamos saber quem somos. Somos a imagem e a semelhança do Criador. Precisamos resgatar nossa identidade. Deus tem levantado nesses últimos dias homens e mulheres engajados em ter a sua identidade resgatada. De proclamarmos a nossa identidade, de vivermos livres, como Deus nos chamou para vivermos. E Neemias sabia que somente o sacerdote poderia entrar no templo do Senhor. Então ele disse, essa profecia só pode ser de Tobias e Sambalate. Eles estão querendo armar contra mim. Neemias aqui teve o discernimento de Deus, porque ele sabia quem ele era e ele conhecia a palavra de Deus, ele tinha princípios na sua vida. Ele não iria desrespeitar a palavra de Deus. Ele sabia que somente os sacerdotes poderiam entrar na casa do Pai, na casa de Deus. Precisamos saber quem somos e precisamos conhecer os princípios de Deus e o observarmos, para não sermos enganados pelos falsos profetas. Precisamos ter cuidado com os falsos profetas. E o discernimento espiritual é o que vai nos fazer entender quem são os falsos profetas. Precisamos buscar o discernimento espiritual. Precisamos buscar o conhecimento de Deus acima do ouro e da prata. Precisamos praticar a palavra de Deus para expressarmos o seu amor ao mundo. Então nós aprendemos que o primeiro sinal de um falso profeta é ele não professar que Jesus
veio, viveu aqui entre nós, morreu e ressuscitou. Um falso profeta nunca vai professar essa verdade. O segundo ponto é que o verdadeiro profeta, ele não aceita suborno. Não podemos aceitar suborno para fazermos a obra de Deus. Como igreja de Deus, precisamos ter o conhecimento dos dons espirituais para discernirmos os espíritos. No Novo Testamento, Pedro, ali no templo, discerniu o espírito de Ananias e Safira quando eles chegaram e disseram que tinham vendido uma propriedade e trazido todo o valor e depositado aos pés dos discípulos. E Pedro, tendo discernimento de que eles estavam mentindo, eles morreram. Foram mortos, literalmente. E muitas das vezes, talvez nós não morremos literalmente com o corpo, mas estamos mortos espiritualmente, porque não somos verdadeiros diante de Deus. A Bíblia revela a existência dos falsos profetas tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Durante toda a história, os falsos profetas atuaram e eles ainda atuam no nosso meio. 1 Coríntios 14:1 diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. O apóstolo Paulo estava advertindo a igreja de Coríntios a buscar o dom de profetizar. O que é profetizar? É você dizer boas novas para as pessoas. É você dizer aquilo que vai acontecer. E tudo que precisamos profetizar está escrito na palavra de Deus. Por isso precisamos conhecer a palavra de Deus. Por isso precisamos estudar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, esconder a palavra de Deus no nosso coração, para não pecar contra o nosso Deus e para termos discernimento espiritual. Nenhuma profecia está isenta de julgamento pela igreja. Precisamos julgar a profecia, não o profeta, mas a profecia. E para julgarmos a profecia, precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos ter intimidade com o Espírito Santo. Precisamos saber quem somos. Precisamos praticar a palavra de Deus. Por que a Bíblia nos adverte a julgarmos a profecia? Porque os humanos estão sujeitos a falhas. Como seres humanos, nós estamos sujeitos a falhas. Somente a palavra de Deus é infalível. Por isso, sempre que você receber uma profecia, sempre que alguém disser algo a você, seja como os crentes de Bereia, vai até a Bíblia e examine. Pergunte para a pessoa onde está escrito na Bíblia isso que você está me falando. Eu me converti aos meus 14 anos e comecei a estudar a palavra de Deus. E desde então, eu sempre questiono o conhecimento externo que eu tenho com a palavra de Deus. Eu sempre tento relacionar o meu aprendizado externo com a palavra de Deus. Porque a Bíblia ela fala sobre tudo. E tudo que eu aprender, eu preciso ver que está alicerçado na palavra de Deus. E eu posso dizer para você que eu tenho experimentado a vida abundante de Jesus para mim, hoje, nesses dias. Porque Jesus ele tem vida abundante para nós, quando nós acreditamos na sua palavra, quando nós a observamos, quando nós a colocamos em prática. Então, que venhamos julgar, não o profeta, mas a profecia. E como nós vamos julgar a profecia? Conhecendo a palavra de Deus, examinando-a conforme a palavra de Deus. Outro motivo para examinarmos a profecia é que pode haver um conhecimento prévio. Se for alguém que tem relacionamento com você, que te conhece, que conhece alguém que te conhece, pode ser que ele já tem um prévio conhecimento do assunto.
Existe a possibilidade de que o profeta, ao enunciar a mensagem profética, esteja sendo influenciado por um espírito maligno, disseminador de mentiras. Então, outro motivo para julgarmos a profecia é que o profeta pode estar sendo influenciado por um espírito maligno para nos confundir, para nos fazer enfraquecer na nossa fé. Porque quando nós ouvimos alguém dizer que é homem ou uma mulher de Deus, entregar uma profecia, e os anos se passam e essa profecia não se cumpre, nós caímos em descrédito com a palavra de Deus. Não é verdade? Por isso precisamos sermos íntegros nas nossas palavras, precisamos vigiar nas nossas palavras. E sempre que recebermos uma profecia, sempre que Deus profetiza algo ao nosso coração, Ele já ministrou antes no nosso coração, Ele já falou através da palavra. A profecia é só mais uma forma dele confirmar aquilo que Ele já tinha ministrado ao nosso coração. A maior profecia que existe é a palavra de Deus. Creia na Bíblia como uma profecia, leia a Bíblia e a obedeça. E você não precisará ouvir outras profecias. Devemos julgar as profecias porque a palavra de Deus mostra que os que profetizam são sujeitos à falha, podem ter conhecimento prévio dos fatos ou estarem sob influência maligna. Como devemos julgar as profecias? Examinando as Escrituras. Então, eu já disse, tendo conhecimento da palavra de Deus, comparando as profecias com as Escrituras, com a Bíblia, através do dom de discernimento de espírito, precisamos ter o discernimento de espírito. Como eu posso saber se eu tenho o discernimento de espírito? Eu vou dar um exemplo, muito simples, de uma forma bem simplória. Se você me conhece, se você anda comigo, se você sabe quem eu sou, e outra pessoa diz algo ao meu respeito que você sabe que não condiz com a minha pessoa, você vai questionar, não é verdade? Você vai dizer, não, durante todo o tempo que eu conheço a Rose, ela nunca agiu assim e ela não faria isso. Você está discernindo que o que aquela pessoa está dizendo ao meu respeito não é verdadeiro, ou pelo menos não deveria ser. A mesma coisa é uma profecia referente à Bíblia, referente à palavra de Deus, referente à igreja. Nós precisamos saber quem somos como igreja de Cristo. Precisamos saber que somos a imagem e a semelhança do Criador. E precisamos saber o que a Bíblia diz ao nosso respeito. Então, qualquer palavra que outra pessoa vier dizer contrária a quem nós somos, a quem a palavra de Deus diz que somos, devemos rejeitar. Mas para isso, nós precisamos gastar ou investir tempo no conhecimento da palavra de Deus. Porque quando nós não conhecemos a palavra de Deus, nós somos levados a qualquer vento de doutrina. Quando as profecias são provadas, o conceito e a consideração dos dons espirituais são conservados. Desse modo, a sã doutrina é preservada de qualquer influência e erros humanos, e o Espírito Santo tem liberdade de usar os seus servos conforme a sua soberana vontade. Quando provamos as profecias, estamos em condições de corrigir e doutrinar a pessoa que usou erradamente o dom de profecias. Assim, doutra vez, ele dará lugar ao Espírito Santo e irá usar o dom profético de modo correto. E quando provamos as profecias, recebemos as bênçãos de Deus por meio delas. Quando provamos as profecias, recebemos as bênçãos que Deus, por meio delas, quer nos dar. Ficamos com o bom e rejeitamos o que não veio de Deus. 1 Tessalonicenses 5, 21. Sobre essa lição 10, provai e vede se os Espíritos são de Deus, que nós possamos guardar no nosso coração a palavra de Deus.
Que nós possamos buscar o conhecimento de Deus acima do ouro e da prata. Que nós possamos buscar o dom do amor, o dom da profecia, o dom do discernimento de espírito. Que nós venhamos buscar do nosso Deus qual é o nosso dom. Como igreja, que você venha buscar de Deus qual é o seu dom, qual é o seu propósito, por que Deus te criou. E quando você encontrar essa resposta, a sua vida começará a ter sentido. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar para o YouTube, compartilhar essa mensagem com outras pessoas. E não se esqueça, você já é abençoado por Deus desde a eternidade, através de Jesus.